Olá, gente boa, gente amiga, que tudo seja bem com você, com a sua casa. Sexta-feira, 10 horas da manhã, e gravando mais um vídeo aí sobre a grade 1150, final zero. Eu havia dito no primeiro vídeo, estimativa de prêmio era de 300 mil e subiu um pouquinho para 400. E trazendo aqui para você um cenário, né, dos 14 jogos, o 1149. Tiveram 6 ganhadores com 14 pontos. Teve zebraça, né? Algumas surpresas. Deu até que um número legal, um pouco mais de 115 mil cada um. Então, na sequência, você vai ter aí a porcentagem dos jogos, a famosa zebra, né? E a maior delas, já te adianto, é o Criciúma, que é a zebra tanto no empate como na vitória do Criciúma contra o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que está aí agora só com o brasileiro e buscando a ponta, né? O Z4. E rodada no meio de semana da Copa do Brasil, passaram aí o Corinthians, né, que bateu o Juventude, o Flamengo, que venceu o Bahia por 1-0, São Paulo, o Atlético Mineiro, que segurou o empate contra o São Paulo, e agora me fugiu o outro jogo da terceira. O Vasco. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense, mas venceu nos pênaltis. E com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Os milagres lá do goleiro. O Atlético perdeu uma penca de gols. E teve também um jogo atrasado do brasileiro. O Fortaleza perdeu lá no Sul de 2-1 para o Internacional. Botafogo líder do brasileiro aí. Então vamos lá, na sequência, as zebras do 1150. Tá aí, depois da vinhetinha, apontar as zebras não é tão difícil, né? E mais uma vez, colocando entre aspas, né? Você vai falar com o Vasco é zebra, Corinthians é zebra, o pessoal me entende errado. Acho que a gente acha que uma vitória do Vasco contra o Flamengo ou do Corinthians contra o Botafogo seria zebra, e não, são gigantes do futebol brasileiro, dois clássicos. Quando eu digo zebra, é o que está apontando as enquetes que você, apostador, está escolhendo pelo momento, pelo contexto, enfim, pela tabela, por tudo que envolve aí o futebol. E começando com Flamengo e Vasco, o Vasco tem só 11% na preferência aí de quase 1.500 palpiteiros, né, que foram lá no Bovoteca e clicaram que eles pretendiam jogar. Flamengo super favorito. Perigoso, hein? O meio também está bem baixo, só 25%. Jogo 4, a outra zebra, né, que aparece em vermelhinho, 6,6% dos apostadores indicando aí vitória do Amazonas contra o Mirassol em Mirassol. O Mirassol está brigando lá no G4, o Amazonas também não está tão mal. Aí a gente pula para o jogo 6, Botafogo do Rio, líder do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, como no ano passado, com baita de um time, várias opções, muito bem treinado. Recebe o Corinthians, que estava sendo massacrado aí pela mídia, e teve uma grande atuação contra o Juventude, e bateu o Juventude por 3-1 na Arena de Itaquera. O Memphis Depay lá, sua contratação midiática, estava no estádio, assistiu o jogo. O Corinthians também conseguiu um reforço de um peruano, Carrillo. E o Corinthians só tem 9%. O Botafogo tem aquela vantagem do piso sintético, ele está mais acostumado, a bola é mais rápida. Mas a gente não sabe, né? A zebra aí no jogo 6, Corinthians. Eu acho que dá Botafogo, né? Botafogo
Está mais maduro, né? Não vai deixar escapar o campeonato como aconteceu na passada. Mas ainda está na Libertadores, Corinthians ainda está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, isso aí, de certa forma, e está no Z4, correndo risco de rebaixamento ainda. O jogo 7 é a maior zebra, né, do concurso 1150. Palmeiras tem 86,8% da preferência do apostador, 9% na coluna do meio, zebraço, e só 4% na coluna 2. Olhando assim, é quase impossível imaginar que o Criciúma possa ter sucesso jogando na Arena do Palmeiras, lotada como sempre. E o Palmeiras descansou a semana inteira aí e vai para cima, né? Mas é zebra, eu só estou aqui para apontar para você o que é zebra, né? O jogo 7. E o jogo 13, esse é um perigo, né? Santos do frio, do insosso, do Fábio Carilha, jura? Eu não gostaria de fazer nenhuma crítica a ninguém, mas o Carilha é um técnico que parece que não vibra, né? E lógico que você junta um elenco e o técnico vem ali para fazer o trabalho dele, com as ideias dele. É esse que é o grande mal do futebol. Jogar 11 jogadores no campo e falar assim, vira, pô, hoje o cara vem desde a base, já meio que robotizado. Esse é o grande problema da nossa seleção também. Você junta aquele monte de craque que está na Europa, em time de ponta, alguns não, né? E bota lá o Dorival com as ideias dele, né? De proteger fulano, cicrano, convoca, mas não põe porque é muito novo. E na Europa os caras, molecada, correndo e fazendo a coisa virar, né? Mas o lance do Santos e América aqui é que o América só tem 8,7%. E o Santos não é um time confiável. E eu sou peixe. Não é. Pode ganhar fácil do América e pode também nos frustrar, né? Você joga um Santos empate aí. Muito, eu acho, pelo técnico, né? Apesar que quando tinha São Paulo, o Santos perdeu em casa do América, só que deu 34 chutes a gol. 3 bolas nas traves. Aí você perde de 1-0, pô, a torcida tem que sair feliz, né? Por quando você perde de 1-0, seu time não cria, o adversário consegue neutralizar os seus pontos fortes. Agora você massacra o adversário em casa, a bola não entra, tem que ter paciência, né? Mas o América aí é um zebraço. E tem alguns outros jogos aqui, ó. Vitória da Bahia contra o Atlético de Goiás no jogo 2, só tem 13%. Não é considerado zebra, é uma baita de uma surpresa. A mesma coisa acontece com o Guarani jogando lá em Belém do Pará contra o Paysandu, só 13%. Fortaleza contra o Atlético Paranaense, 23%, 22% para o Grêmio contra o Bragantino, que anda meio instável, ainda vendeu aí o Elinho, né? Curitiba contra o Operário também, Curitiba melhorou bastante, hein? Vinha de tropeços, agora vem de bons resultados. E lá no Paraná, Operário de Ponta Grossa, Curitiba, quase que estão acostumados a se enfrentar. São Paulo, outro gigantaço, né? Mas não tá jogando nada também, hein? Nada. Pode pôr Lucas, Luciano, Caleri, vai pegar o Cruzeiro, empatou com o Galo ontem 0-0, não conseguiu fazer um golzinho. Tinha perdido no Morumbi de 1-0, foi eliminado da Copa do Brasil e tem quase 13% contra o Cruzeiro aqui. E o Atlético Mineiro, lá contra o Bahia, o Atlético parece que vai desistir do Campeonato Brasileiro, fazer só para o gasto. Vai se dedicar a Libertadores e Copa do Brasil.
Mas outro time que eu vou falar, hein? Tem Hulk, Paulinho, Scarpa e companhia, mas é meio ruinzinho, hein? E o Bahia lá com seu elenco de alguns coroas e aquele time certinho do Rogério Ceni, né? Tem dificuldade de fazer gol. O Galo só tem 16%. Então essa é mais ou menos a panorâmica, né? O São Paulo, a coluna 2 aí tá perigoso, viu? O Cruzeiro é foda em casa, vai pra cima, mas tem 15 semanas que não dá a coluna 2 do jogo 11. Outro jogo que é quase certo, jogo 8, Bragantino e Grêmio, 7 semanas que a coluna do meio não sai. Então tem que ficar ligado nisso. E no jogo 4, 6 semanas sem dar a coluna do meio, Mirassol e Amazonas. Boa sorte, hein? Deus abençoe você e sua casa.